Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos começando mais uma escola dominical, mesmo aqui por vídeo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 19. Nos diz a palavra de Deus: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar iniciar a nossa escola dominical, orando ao nosso Deus, buscando a direção do Espírito Santo para a nossa meditação. Bondoso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua maravilhosa graça que nos despertou nesta manhã. Obrigado, ó Deus, porque estamos guardados, estamos protegidos, não dentro das portas de nossas casas, mas na Tua poderosa mão. Na Tua mão, ó Deus, estamos seguros sempre. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando estamos no centro da Tua vontade. Descansamos, ó Deus, no Teu amor e no Teu cuidado. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando da nossa família. E neste momento, ó Pai, nos voltamos para a Tua palavra e suplicamos que o Teu Santo Espírito que a inspirou possa falar conosco e possa nos edificar nesta manhã. É a nossa oração e o nosso desejo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estamos testando um novo formato nessa manhã. Acredito que por questões de som, iluminação, esse formato, pelo menos para a escola dominical, se enquadra melhor. Mas quando nós estamos falando de Cristo, quando falamos a respeito de Cristo, a respeito de quem nós estamos falando? Quando falamos a respeito de Cristo, nós estamos falando a respeito do Filho de Deus. Ninguém se compara a Cristo. E essa é a mensagem do autor da Epístola aos Hebreus. Não sabemos ao certo quem foi o autor da Epístola aos Hebreus, mas sabemos que esta pessoa, este homem ou esta mulher, inspirado por Deus, escreveu esta epístola e ele nos coloca que Cristo é superior às alianças, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a todas as coisas, Cristo é superior aos patriarcas, não existe nada nem ninguém que se compare a Cristo. Esta é a mensagem da Epístola aos Hebreus. Não existe nada
que não esteja sujeita não existe nada que não esteja sujeito ao domínio, ao poder de Cristo. Cristo está sobre todas as coisas. Nada nos céus e na terra estão fora do domínio de Cristo. Cristo domina sobre tudo. Cristo domina sobre todos. Nos céus e na terra, Cristo tem o domínio. Ele tem todo o poder em suas mãos. E a mensagem do Evangelho, ela deve ser crida exatamente por causa disso. Há uma música popular brasileira que diz que é preciso ter fé cega. Mas a fé, ela não é cega. A fé, ela é suprarracional. Isso é muito importante na nossa lição de hoje. É muito importante nós termos isso em mente. A fé, ela não é irracional. A fé, ela é suprarracional. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ainda que eu não compreenda, ou seja, nós jamais conseguiremos compreender completamente a fé, nós jamais compreenderemos completamente a Deus, mas devemos reconhecer que todo esse conhecimento acerca de Deus, toda a sabedoria de Deus está acima da nossa sabedoria. Isso é entender que a fé é suprarracional. A fé, ela está acima da nossa compreensão. E não devemos julgar a palavra de Deus como sendo irracional ou como sendo errônea ou contendo erros, exatamente porque nós não compreendemos. Nós devemos receber a palavra de Deus, nós devemos receber o Evangelho de todo o coração, entendendo que, ainda que nós não compreendamos, o Evangelho está correto. Ainda que nós não compreendamos, o Evangelho é a palavra de Deus. E grandes servos de Deus experimentaram esta mensagem em suas vidas. Vemos, por exemplo, Abraão, que não compreendeu o plano de Deus a princípio, primeiro a respeito do nascimento do seu filho, depois quando Deus pediu o seu filho, pediu que ele sacrificasse o seu filho, Abraão, ele não compreendeu qual era a ordem de Deus, ou ele não compreendeu a ordem de Deus, mas ele obedeceu. Então, isso é entender, é suprarracional. Eu não compreendo, mas Deus está certo. Eu não compreendo, mas a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho, está correto. Então, esses grandes servos de Deus experimentaram a mesma coisa que nós experimentamos hoje. E muitos desses grandes servos de Deus do passado, eles prefiguravam ao próprio Cristo. Por exemplo, Isaac, no momento em que ele estava sendo sacrificado, também, no momento em que Abraão iria sacrificá-lo, apareceu ali um cordeiro entre os arbustos, e esse cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Então, esse cordeiro, este texto, essa história, ela representa o próprio Cristo, a ação do próprio Cristo na nossa vida, a ação do próprio Cristo conosco. Portanto, o que nós experimentamos hoje, os grandes servos do passado também experimentaram. E nós, assim como os grandes servos do passado, especialmente Abraão, devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Eu não compreendo a palavra de Deus, eu não compreendo a ordem de Deus, eu vou obedecer ainda assim. Porque a palavra de Deus, ela é suprarracional e não irracional. Em Cristo, a mensagem é: em Cristo Jesus, a salvação perfeita para todos nós. Em Cristo Jesus, a salvação perfeita para todos aqueles que creem. Não há necessidade de acrescentarmos algo, não há necessidade de fazermos algo, de ajudarmos a Deus a nos salvar. Toda vez que nós tentamos ajudar a Deus, nós atrapalhamos. Vide o caso de Abraão.
quando Abraão e Sara entenderam que eles deveriam ajudar a Deus, e dessa história nasceu aí Ismael. Ismael nasceu dessa história, e Ismael, a gente percebe que até hoje os descendentes de Ismael são um problema para a descendência de Isaac. Então, quando tentamos ajudar a Deus, nós acabamos atrapalhando. Nós devemos entender que o que precisamos para ser salvos? Fé. Crer em Cristo Jesus de todo o nosso coração. As boas obras não vão trazer salvação. As boas obras, elas são o reflexo da nossa salvação. As boas obras são um indício de que Deus está moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Para isso servem as boas obras. A obra de Cristo na cruz, ela é perfeita. A obra de Cristo na cruz, ela é completa. Portanto, devemos descansar na perfeita obra de Cristo na cruz, feita por nós, por todos aqueles que creem. E essa salvação, ela é de graça e pela graça. Ou seja, nós não merecemos, de maneira alguma nós merecemos a salvação, porém, não precisamos fazer nada por ela. Aliás, precisamos crer. Precisamos descansar na completa obra de Cristo. Nós não precisamos acrescentar nada à obra redentora de Cristo. Ela é perfeita, ela é completa. Ela já está realizada por nós na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, as suas últimas palavras antes de render o seu espírito foram: está feito, está completo. Portanto, a obra de Cristo na cruz, a obra expiatória de Cristo em favor de nós, está completa. Nós não precisamos fazer algo para acrescentar a esta obra redentora. E quando pensamos na Bíblia, na palavra de Deus, qual é a mensagem da palavra de Deus? A mensagem da palavra de Deus é a mensagem de redenção. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a história redentiva, mesmo de forma figurada, mesmo não sendo de forma direta em alguns livros, nós vemos a redenção, ela sendo mostrada de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a mensagem da redenção. Cristo Jesus é o personagem principal das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Cristo Jesus é o personagem principal das Escrituras. E a mensagem que temos desde o início é a mensagem de redenção. A Bíblia nos mostra Deus criando todas as coisas, logo em seguida o homem, a Bíblia registra a queda do homem, e logo em seguida já Deus demonstrando o seu propósito, o seu plano eterno de salvação. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o plano de Deus em salvar a humanidade. Cristo é o unigênito de Deus. Cristo é o Filho de Deus que veio por nós, que morreu para propiciar os nossos pecados, que nos afastam de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Portanto, essa barreira do nosso pecado, essa barreira da condenação que estava entre nós e o nosso Deus, ela foi retirada pela morte e ressurreição de Cristo. Porque a obra perfeita de Cristo não se resume à sua morte, mas a sua vida aqui na terra, a sua perfeita obediência, a sua morte, a sua ressurreição e a sua intercessão hoje por nós faz parte do seu ministério redentor. Portanto, o plano de Cristo é o plano perfeito. Cristo Jesus
ele veio para nos salvar, ele veio mais do que isso, ele veio para nos tornar santos. O caráter de Cristo está sendo moldado em nós a cada dia. Cristo, ele tem o seu plano de nos apresentar diante do Pai como igreja pura, perfeita, sem mácula, sem mancha. A cada dia nós estamos sendo moldados segundo o caráter de Cristo. Então, quando Jesus voltar, nós seremos apresentados como santos e imaculados na presença do Pai. Isso não por causa de nós, porque o pecado nos impede de alcançarmos a santidade. O pecado, ele nos impede de desejarmos a santidade. Por isso, a obra de Cristo, de maneira perfeita, ela aplica em nós, ela muda o nosso interior, ela faz nos desejar a Cristo, ela faz nos desejar sermos santos. Senhor Jesus disse certa vez que pelos frutos se conhece a árvore. Então, o desejo de santidade é uma característica daquele que foi alcançado pela graça de Deus. E por que fomos salvos? É claro, toda pergunta se responde com uma resposta simples: para a glória de Deus. Quando a gente se pergunta a respeito de qualquer coisa na Bíblia, ou por que isso? Uma resposta simples, direta: para a glória de Deus. Deus nos salvou para a sua glória, mas a Bíblia nos diz também que Deus nos resgatou, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que possamos proclamar as suas virtudes, para que possamos proclamar a sua glória. Então, nós que fomos salvos, temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Paulo, ele diz que se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta responsabilidade, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós fomos chamados das trevas para a luz, exatamente para que a luz, para que Cristo seja glorificado através de nós, através do nosso testemunho e através da nossa pregação. Eu gosto muito da filosofia de Francisco de Assis, mas eu acho que nós devemos ir além, porque Francisco de Assis dizia que nós devemos pregar o Evangelho e, se for preciso, usar as palavras. A sua filosofia dizia que o nosso testemunho, o nosso simples testemunho irá demonstrar a glória de Deus. Não está completamente certa essa afirmação. É claro, devemos dar o testemunho de maneira que as pessoas vejam Cristo através de nós, mas nós devemos também anunciar, nós devemos também pregar a Cristo com os nossos lábios. E devemos anunciar que fora de Cristo não há salvação, porque a palavra de Deus nos diz que em nenhum outro há salvação, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esta é a mensagem da igreja. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta é a mensagem da igreja. A mensagem de Cristo é: arrependa-se. Arrependa-se e crê no Evangelho. A mensagem dos apóstolos: arrependam-se e crê no Evangelho. A mensagem da igreja deve ser: arrependa-se e crê no Evangelho. E Cristo é o Evangelho vivo. Portanto, esta é a nossa mensagem. Se arrependam e creiam no Evangelho. Se arrependam e creiam em Cristo Jesus para serem salvos. E nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Tão grande salvação que foi efetuada em nós. Nós devemos viver por modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver por modo digno do Evangelho de Cristo? É viver em santidade. É viver buscando a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas e anunciando, assim como Noé, anunciando a ira vindoura, anunciando que Cristo está voltando. Esta é a mensagem do Evangelho.
O que vemos aqui na Epístola aos Hebreus? Como falamos, o autor da Epístola aos Hebreus, a sua mensagem é a superioridade de Cristo. Então, ele mostra tudo aquilo que os judeus tinham por superiores, tudo aquilo que os judeus respeitavam acima de tudo, e ele mostra que Cristo é superior a tudo isso. E no capítulo 2, ele nos exorta a respeito da gravidade que é de duvidarmos da perfeita obra de Cristo. Ou seja, quando nós duvidamos da perfeita obra de Cristo, nós incorremos em grandes perigos. E a incredulidade, ela nos afasta de Deus. Ele nos diz isso no capítulo 3, verso 12. E a palavra de Deus nos diz que aquele que crê em Deus, aquele que descansa em Deus, é necessário que ele creia que Deus exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é o elo que nos achega a Deus, que nos liga a Deus. Sem fé não existe relação ou relacionamento com Deus. Deus não pode relacionar-se com o pecado. O profeta Isaías, Deus através do profeta Isaías, nos diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, não existe maneira de nós, em pecado, nos relacionarmos com Deus. E de que maneira nós nos relacionamos com Deus? Através de Cristo, da sua obra perfeita, através da fé em Cristo Jesus, como Cristo como nosso intercessor, nós podemos nos achegar a Deus. Através de Cristo nós podemos louvar a Deus. Através de Cristo nós podemos apresentar a Deus as nossas orações, porque nós não somos dignos sequer de pronunciar o nome de Deus. Nós não temos livre acesso à presença de Deus fora de Cristo. Cristo é o único acesso à presença de Deus. Não existe acesso à presença do Senhor sem Cristo. Portanto, sem fé não existe acesso à presença de Deus. Todo pecado é um pecado de incredulidade. Toda vez que nós pecamos, nós estamos manifestando a incredulidade do nosso coração. Por exemplo, nós estamos manifestando que aquele pecado, Deus não vai manifestar a sua justiça, Deus não vai manifestar a sua ira. Lembremos aqui de Adão e Eva ali no jardim. Qual foi a afirmativa da serpente para que Eva comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus disse isso? Deus disse que vocês morreriam? E a frase da serpente é certo que não morrereis. Então a serpente plantou incredulidade no coração de Eva, o que levou ao pecado. Então toda incredulidade é um ato de pecado, ou todo pecado é um ato de incredulidade, e vice-versa. A incredulidade é um pecado e o pecado é a incredulidade. Então, devemos entender isso. Quando deixamos de descansar na graça de Deus, quando deixamos de descansar na sua palavra, nós estamos manifestando a nossa incredulidade. E a incredulidade é um pecado e nos conduz a outros pecados. E o texto nos fala a respeito de perverso coração de incredulidade. O que quer dizer isso? Todos nós pecamos. Todos nós pecamos, mas isso não quer dizer que haja em nós um perverso coração de incredulidade. Por exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e cometeu alguns dos pecados mais cruéis que nós vemos nas Escrituras. No momento em que Davi adulterou com Batseba, ele manifestou a sua incredulidade. No momento em que ele mandou matar Urias, o marido de Batseba, ele manifestou incredulidade. Sim,
mas ele se arrependeu do seu pecado. Foram momentos de incredulidade. Assim é a nossa vida. O que é diferente de perverso coração de incredulidade apresentado aqui pelo autor da Epístola aos Hebreus. O que é um perverso coração de incredulidade? Lembrando, todos nós pecamos e manifestamos momentos de incredulidade. Por exemplo, João Batista, quando ele estava preso, ele mandou perguntar para Jesus. João Batista foi o mesmo que olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Pouco tempo depois, ou algum tempo depois, quando estava preso, ele mandou seus discípulos irem até Jesus e perguntar: és tu aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Perceba, todos nós, em determinados momentos, em momentos de fragilidade, em momentos de tentação, de provação, de luta, a nossa fé fraqueja, a nossa fé ou a dúvida, ela ressalta o nosso coração e muitas vezes a dúvida se torna maior do que a nossa fé. Porém, o que o autor apresenta aqui, perverso coração de incredulidade, quer dizer uma pessoa totalmente entregue à incredulidade. Uma pessoa que não confia em Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, nos diz que muitas das autoridades creram em Jesus, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é coração de incredulidade. Ou seja, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas eu prefiro viver a minha vida. Eu prefiro viver de acordo com o meu próprio coração, de acordo com as minhas vontades. Isso é perverso coração de incredulidade. A pessoa sabe que Deus existe e vive de acordo com o seu próprio coração. E é um engano. É um engano nós pensarmos que esse tipo de pessoa não está dentro da igreja, que não existem que não existe esse tipo de pessoas dentro da igreja. Assim, Richard Dawkins, quando escreveu o seu livro Deus um Delírio, ele fala que Richard Dawkins ele diz que a fé, ela é algo cultural, ela não é transcendente, ela é algo cultural. As pessoas vão na igreja porque é um costume, porque vão na igreja para agradar a família. As pessoas vão à igreja para agradarem outras pessoas. Então, isso é verdade na vida de algumas pessoas. Há algumas pessoas que estão na igreja não porque creem em Deus ou porque querem servir a Deus. Estão na igreja por motivos diversos. Estão na igreja por outros motivos, não para a glória de Deus, não para servir a Deus, não para adorar a Deus. Estão na igreja por outros motivos. Então, na igreja há pessoas com perverso coração de incredulidade. E quando vão à igreja ainda acham que estão fazendo algum favor para Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, quando ele usa este exemplo para falar a respeito de perverso coração de incredulidade, ele usa o exemplo da própria nação de Israel. Ele usa o exemplo do próprio povo de Deus. Ele não usa exemplo de outras nações, de outro povo. Ele usa o exemplo do próprio povo de Deus. Perceba, há perverso coração de incredulidade no meio do povo de Deus. Na igreja há sim pessoas com perverso coração de incredulidade. Na igreja há pessoas que se dizem cristãs, há pessoas que se dizem crentes, mas na verdade vivem não para a glória de Deus, mas vivem de acordo com o seu próprio coração, vivem segundo o seu próprio coração.
Isso é perverso coração de incredulidade. Quando nós vivemos segundo a nossa própria vontade e não segundo a vontade de Deus. Israel ouvia a palavra de Deus, Israel ouvia a perfeita vontade de Deus, a direção do Senhor, e mesmo assim eles preferiam andar segundo o seu próprio coração. Arão, faz um bezerro de ouro para nós. Nós queremos carne, nós queremos água. Então eles queriam impor a sua vontade sobre a vontade de Deus. E eles queriam fazer tudo de acordo com a sua vontade. Eles queriam fazer tudo de acordo com o seu próprio coração. Então eles não se submeteram à vontade de Deus e queria que Deus se submetesse à vontade deles. E aquela geração que desejou ser autônoma, aquela geração que desejou ser, que Deus se moldasse a eles, Deus se moldasse ao seu coração, aquela geração, ela não entrou na terra prometida. Aquela geração não entrou no descanso de Deus. Há algumas lições que nós podemos aprender. A primeira, a graça nos capacita a crer e a nos submetermos ao Senhor de todas as coisas. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós não podemos querer que o Evangelho se molde a nós. Nós não podemos querer que o Evangelho, nós não podemos fazer uma hermenêutica, nós não podemos moldar o Evangelho segundo o nosso querer ou segundo o nosso gosto. Pelo contrário, nós devemos nos moldar ao Evangelho. Não nós somos o parâmetro para o Evangelho. Não, o Evangelho é o parâmetro para nós. Nós devemos nos acomodar, nós devemos nos moldar ao Evangelho, segundo o parâmetro do Evangelho. Então, nós devemos entender que a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Nós devemos entender que nós é que precisamos mudar. Não é o Evangelho que precisa mudar, se encaixar em nós. Nós é que precisamos mudar e nos encaixarmos no Evangelho. Nós devemos, o autor da Epístola aos Hebreus também nos diz que nós devemos nos exortar mutuamente. A Bíblia tem vários mandamentos recíprocos, ou seja, orai uns pelos outros, enfim, nós devemos nos exortar mutuamente. O que quer dizer isso? Nós devemos pastorear uns aos outros, porque quando nós falamos a respeito de pastorear, geralmente nós pensamos na figura do pastor, aquela pessoa que tem mais tempo para ler a palavra de Deus, para visitar as pessoas. Então nós pensamos que ele sim deve pastorear, mas a Bíblia nos diz que todos nós devemos pastorear uns aos outros. Então nós devemos cuidar uns dos outros. Foi por isso que Deus capacitou a igreja com dons e talentos. Você tem dons e talentos que o seu pastor não tem. Então nós devemos pastorear uns aos outros. É nossa responsabilidade estimularmos uns aos outros a fé. Quando vemos que um irmão está triste, quando vemos que um irmão está afastando da igreja, podemos e devemos ir atrás desse irmão, conversar com ele, orar por ele, orar com ele. Então, pastorear é um ato de toda a igreja. Cristo, na sua obra redentora, ele nos transformou em reinos e sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós somos pastores de Deus. E, portanto, nós temos a responsabilidade de cuidarmos e pastorearmos uns aos outros. E devemos também
nos esforçarmos por entrar neste descanso. Não é o nosso esforço que irá conquistar a nossa salvação. Ela foi conquistada na cruz por Cristo. Só que as coisas que acontecem na terra, elas corroboram para o plano perfeito de Deus. Elas concorrem para o cumprimento da vontade perfeita de Deus. Portanto, nós devemos, quando nós dizemos não ao pecado, quando nós lutamos nas provações e mantemos firmes na fé, é claro, existe graça de Deus, mas existe também a nossa parte. Nós lutamos e quando nós lutamos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos cumprindo o plano eterno de Deus. Deus não deixa faltar graça. Muitas vezes nós oramos e pedimos que Deus nos fortaleça. E o que é que vem? Vem lutas, vem provações, e essas lutas nos fortalecem. Então, devemos entender que o fato de termos sido salvos pela graça não anula a nossa parte em buscarmos a santificação, em buscarmos a santidade, em deixarmos a nossa vontade em segundo plano para buscarmos e servirmos a Deus. E apesar da nossa incredulidade, apesar de muitas vezes nós manifestarmos a nossa incredulidade, o Senhor continua fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, a fidelidade faz parte do caráter de Deus. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Então, nós vamos ser infiéis para que a graça seja ainda maior? Não, de maneira alguma. Nós manifestamos a nossa espiritualidade exatamente demonstrando ou vivendo e testemunhando a respeito da graça. Outra lição que nós podemos aprender: a graça nos capacita para a certeza plena da fé. A graça nos capacita para a certeza plena da fé. Há muitos maus exemplos ao nosso redor. A gente vê, por exemplo, até mesmo pastores dando mau testemunho, maus exemplos para nós. E não podemos usar isso como desculpa. Não podemos usar isso como desculpa. Não, se ele errou, ele é uma pessoa notória no reino de Deus, então eu posso fazer igual. Davi errou, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele errou, então eu posso errar também. Não. Nós não podemos olhar para o exemplo negativo para usar como desculpas para os nossos erros, para os nossos pecados. Nós devemos olhar para os exemplos negativos e utilizarmos de forma positiva. Não, se ele errou, se ele caiu neste pecado, então eu devo vigiar ainda mais. Então, este é o exemplo que nós devemos utilizar. Devemos olhar para o erro desses homens e mulheres do passado como inspiração, não para fazermos igual, mas para fazermos diferente. E a Bíblia nos diz que nós devemos provar se realmente estamos na fé. E como é que nós provamos se realmente estamos na fé? Vivendo segundo a vontade de Deus. Nós devemos nos analisar a cada dia se nós estamos na fé. Porque a fé não é apenas um grupo de preceitos, a fé não é apenas seguir um grupo de doutrinas. A fé é viver para Deus. Quando nós vemos, por exemplo, Judas, quando na última ceia Jesus disse: um de vocês vai me trair. Perceba que Judas vivia de maneira irrepreensível. Ou seja, pelo menos na vista das pessoas, Judas era irrepreensível. Sabemos que ele roubava, ele era o tesoureiro de Jesus, e ele roubava o dinheiro que estava ali na bolsa
mas diante dos outros apóstolos, Judas se demonstrava irrepreensível. Quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, todos os outros apóstolos perguntaram: Senhor, seria eu? Por acaso sou eu o traidor? Então, devemos nos provar se estamos na fé. Devemos provar se o nosso coração ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se o nosso coração, ele ama a nossa própria glória ou a glória de Deus. As Escrituras, elas são o perfeito parâmetro para vermos isso. Se nossa vida está de acordo com a palavra de Deus, estamos na fé. Se a nossa vida está mais de acordo com o nosso coração do que com a palavra de Deus, nós não estamos na fé. Devemos nos arrepender e voltar para o caminho. E algo que Deus disse: os incrédulos, eles não entrarão no seu descanso. Os incrédulos não entrarão na terra prometida. E qual é a terra prometida hoje? Qual é a terra prometida para nós? A Jerusalém Celestial. A salvação eterna em Cristo Jesus. Se nós não cremos no Senhor de modo que descansamos toda a nossa vida, toda a nossa obra, todos os nossos desejos em Cristo Jesus, nós não entraremos no descanso. É graça? É graça, sim. Mas Deus nos dá todos os meios, Deus nos dá todos os recursos. Aquele que Deus chama, Ele também dá todos os meios para que ele viva em santidade. Portanto, devemos viver de acordo ou de maneira que Deus nos proporciona. E Deus nos proporciona uma vida de santidade através do seu Filho Jesus. Então, nada mais importante para nós do que a pessoa e a obra de Cristo. Não existe nada nem ninguém mais importante do que a obra de Cristo por nós. Devemos amar a nossa família, devemos amar os nossos filhos, devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, devemos amar os nossos irmãos em Cristo, mas devemos amar a Cristo sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para os primeiros cristãos, muitas vezes eles eram colocados diante das autoridades e diziam: olha, negue a Cristo ou você morre, negue a Cristo ou nós vamos matar a sua família, nós vamos matar os seus filhos, nós vamos matar a sua esposa, nós vamos matar o seu marido. Muitas vezes o povo de Deus foi colocado nessa situação e muitos deles preferiram morrer. Então isso é colocar Deus em primeiro lugar. Eles preferiram perder a sua família, os seus filhos, perder os seus bens, perder até a própria vida, sendo devorados por leões, colocando a sua própria vida em segundo plano, colocando Cristo em primeiro plano. E o Salmo 63, verso 3 nos diz: a tua graça, a graça é melhor do que a vida. E como servos de Deus, nós devemos cuidar e pastorear uns aos outros, estimularmos uns aos outros a fé dia após dia. Concluindo aí a nossa lição, crer é uma dádiva do Senhor. Diante de tantas situações estressantes da vida, crer é fundamental para desenvolvermos a nossa confiança no Senhor. E é graça de Cristo que nos capacita. E é a graça de Cristo que nos capacita a isso. Ninguém pode crer se não for mediante a aplicação da graça divina no coração. Não existe verdadeira fé se não for plantada no coração pelo próprio Senhor. Então, se você crê, você tem um motivo grandioso para louvar a Deus e continuar esperando nele. A fé, ela é um dom de Deus. A fé é graça de Deus. Mas isso não quer dizer que somos apenas passivos. A partir do momento em que nós cremos, a partir do momento em que Deus
plantou a fé no nosso coração. Nós devemos desenvolver a nossa fé, vivendo segundo a palavra de Deus, vivendo de acordo com a fé, vivendo de fé em fé. Esse é o nosso desafio. Então, Deus nos salvou, Deus plantou a fé no nosso coração, e agora nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Quem tem coração de incredulidade não busca isso, não busca viver uma vida na presença de Deus. Muitas vezes essas pessoas buscam viver uma vida religiosa e não uma vida de santidade. Esse é o desafio. Aplicação. Você tem tido dúvidas em relação à sua fé? Sua vida tem sido bombardeada por momentos de dúvidas e de incredulidade? Pense nos momentos em que isso ocorreu. Liste quais são as suas principais dúvidas em relação às promessas do Senhor. Vá à Bíblia e recorra a situações e promessas e cumprimentos e veja que Deus jamais deixou de cumprir o que prometeu. Assim, você não precisa duvidar de nada do que Ele disse. Se Ele disse, Ele fará. A incredulidade, nenhum de nós está isento da incredulidade. Essa semana que se passou, por exemplo, eu estava preparando o estudo bíblico e consultando comentários, consultando livros, uma dúvida muito grande me veio à mente. E por causa de uma confusão com nomes, não apenas eu no momento, mas até mesmo um comentarista fez ele fez uma afirmação equivocada, porque ele confundiu o nome de alguns personagens bíblicos e isso faz com que nós pensemos que a Bíblia contém erros. Se nós analisarmos neste contexto, ou dessa forma, nós vamos pensar, puxa vida, eu não entendi, então a Bíblia está errada. Eu não descansei o meu coração até que eu encontrasse a resposta. E de fato, parecia mesmo que havia um erro na Bíblia, que havia um erro na palavra de Deus. Mas eu descansei na graça de Deus, sabendo que a Bíblia estava certa. Mesmo que o meu coração naquele momento estivesse duvidando, mesmo que o meu coração naquele momento pensasse, parece que tem um erro aqui. Eu descansei na graça de Deus, sabendo que o errado era eu. E procurei, li, estudei, até perceber. O comentarista fez uma confusão com nomes parecidos na Bíblia. E eu também fiz essa confusão. No momento em que eu entendi que se tratava de pessoas diferentes com o mesmo nome, eu percebi, de fato, a Bíblia está certa. Então, nenhum de nós está isento da incredulidade. E a incredulidade, ela nos leva ao pecado. Descansemos, irmãos, na graça de Deus. Descansemos sob a poderosa mão de Deus. Curva essa cabeça, vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, muito obrigado, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos salvou através da obra do Teu Filho Jesus. Sabemos que ainda estamos na luta contra o pecado. No nosso viver diário, estamos lutando a cada dia contra o pecado, contra a incredulidade que nos assalta dia a dia. Que o Teu Santo Espírito possa esclarecer, ó Deus, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito
possa fortalecer a nossa fé, de maneira, ó Deus, que possamos vencer toda a incredulidade. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, estamos finalizando essa escola dominical. À noite, com a graça de Deus, estaremos ainda aqui nessa plataforma, porque a igreja não pode ser irresponsável em relação à sociedade na qual ela está inserida. Ainda nesta plataforma estaremos juntos para o culto à noite. A palavra de Deus para o nosso coração nesta noite é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo nesses tempos de incerteza. Então, hoje à noite teremos uma palavra de consolo nesses tempos de incerteza. Então, Deus tem a resposta. Embora não saibamos o que irá acontecer daqui em diante, embora não saibamos o futuro, embora haja muitas incertezas no nosso coração, não existe nenhuma incerteza no coração de Deus. Então, hoje à noite nós vamos ter essa palavra de consolo, de conforto para os nossos corações. Então, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia.